Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria no meio das provas. Nosso tema de hoje é brilhando como estrelas. Nós terminamos nosso devocional ontem falando sobre os capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. E hoje eu quero colocar aqui algo muito importante que Paulo está dizendo para a igreja, que eles deveriam brilhar como estrelas. Ele fala que nós deveríamos, para que venham a se tornar, falamos sobre a murmuração e as discussões, e falamos por que eles não deveriam murmurar nem se queixar. Por quê? Para que eles se tornem puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Então temos aqui esse chamado, crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Inculpáveis. O que isso significa, Nós falamos ontem que é aplicado a um sacrifício e significa imaculado. Que nós devemos ser puros, devemos ter a nossa vida, precisa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula. E João capítulo 17, versículo 16, ele fala que ao mesmo tempo nós não somos removidos fisicamente, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós estamos aqui neste mundo com a missão de no mundo anunciar as boas novas do Evangelho. Assim também a igreja de Filipe, ela precisava completar a sua missão no mundo, assim como a igreja hoje precisa. E como faz isso? Vivendo como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida, sem se contaminar. Então, a salvação, ela é demonstrada por meio do nosso testemunho. Os crentes aqui, eles são exortados a brilharem como astros celestes nesse mundo tenebroso. A palavra grega que Paulo usa para luzeiros é pósteres. Diz que essa palavra ela é utilizada quase que exclusivamente para os astros celestes, exceto quando o seu uso é metafórico, como nesse texto, então, de Filipenses 2,15. Essa palavra ela é usada na versão grega também em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19, quando ele fala, haja sol, Ao referir-se então ao sol, à lua, às estrelas que o Criador ele espalhou, pela abóbada celeste no quarto dia. Então tais luminares não brilham por si mesmos, brilham para prover luz ao mundo todo. O mesmo deveria ser verdade a respeito de nós, os cristãos. Devemos viver para os outros. A igreja tem sido chamada de clube que existe para o benefício daqueles que não são sócios. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz no lugar escuro. Toda igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é o lugar, mais luz é necessária. Então, o nome dado à estrela mais brilhante da noite é a Sirius. Ela é de uma constelação que se chama Canis Major e é a mais brilhante astro do dia, que nós sabemos é o Sol. Paulo tira uma lição dos astros celestes quando compara os crentes como as estrelas e a sociedade como a escuridão do universo. Então, na única passagem que esta palavra aparece no Novo Testamento, a descrição da cidade santa, lá em Apocalipse 21:11, que diz que ela reflete a glória de Deus como a luz de uma joia.
Então, Paulo não admoesta os cristãos a se isolarem do mundo, nem a viver em quarentena espiritual. Os fariseus eram tão alienados e isolados da realidade que desenvolveram uma justiça própria, artificial, inteiramente distinta da justiça de Deus, que Deus desejava então que eles cultivassem na vida deles. Em decorrência disso tudo, sujeitaram o povo a uma religião de medo e de servidão e crucificaram Cristo, pois ele ousou opor-se a esse tipo de religião. A salvação, amados, também é demonstrada por meio de uma fidelidade que é inegociável. Paulo enfatiza, então, no versículo 16, que nós vamos ler agora. Efésios 2:16. Vamos fazer a leitura, diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha só. Então, aqui ele fala de 2 pontos importantes. Primeiro, a necessidade da igreja de preservar a palavra da vida. A palavra de Deus, amados, é singular. Ela não se assemelha aos demais livros que existem nesse universo. Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva. Ela é eficaz. Então, ela é a palavra da vida, como fala aqui Filipenses 2:16, que nós acabamos de ler. E ela também é espírito e vida, diz João capítulo 6, versículo 63. Ela é a palavra da vida, porque ela proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. Então, a palavra grega usada para preservar foi usada aqui na cultura secular para oferecer vinho a um hóspede. Os filipenses deveriam oferecer o quê? O evangelho ao mundo moribundo, pois somente o evangelho oferece vida, mas vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas ela é para ser compartilhada. O ensino de Paulo não é para a igreja se refugiar entre 4 paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe. Brilhe como estrela numa noite cheia de trevas e escuridão e leve ao mundo a palavra da vida. A necessidade é grande que a igreja trabalhe enquanto há tempo. Então, Paulo deixa bem claro que ele enfrentará o dia de Cristo. Então, com muita confiança, desde que todos aqueles que se converterem, se eles permanecerem firmes, que eles possam viver de modo que tragam, então, crédito ao Evangelho, não vergonha ao Evangelho, que eles tragam crédito ao Evangelho que foi pregado. Então, meus irmãos, amados, amigos, tem você investido na vida de outras pessoas, de ser luz? No dia de Cristo, você terá a alegria de apresentar a Deus os frutos do seu trabalho. E frutos, amados, frutos também são pessoas. Ou você comparecerá diante dele de mãos vazias. Então, amados, que nós possamos pensar naquilo que Deus deseja de nós como seus filhos amados, como a igreja do Senhor. Então, a vida cristã, quando ela não é vivida, como nós vimos, numa estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas ela deve ser vivida no meio dessa geração pervertida. Nós devemos, então, continuar entendendo quem nós somos neste mundo e o que o Senhor espera de nós. Que sejamos vasos de honra e não de desonra. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais, gotas de esperança. E nós vamos então falar como homens podem ser imitadores de Cristo. Deus te abençoe e até lá.